E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Fontinelli aqui. Estamos aí de volta para nossas aulas, tá? Aula de Química agora, tá certo? Só antes da gente começar, eu queria revisar um pouquinho o que nós já vimos em sala de aula. Lembrando que nós estamos estudando Química Orgânica, mais comumente conhecido como a Química que estuda o carbono, tá certo? Nós já estudamos algumas propriedades do carbono, como o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações para que ele possa ficar completa a sua camada de valência, tá certo? Também nós vimos que o carbono ele pode fazer ligações primárias, ligações duplas ou ligações triplas, tá certo? Só lembrando, ligações simples, duplas e triplas, tá bom? O carbono também, pessoal, ele forma cadeias. Como eu já falei para vocês, todos os carbonos eles formam cadeias, sendo essas cadeias curtas ou eles podem formar cadeias longas, tá certo? Os carbonos, quando eles se ligam, eles podem formar uma cadeia primária, ou seja, quando é que um carbono ele é primário? Somente quando ele faz ligações, somente quando ele se liga a um único carbono, tá certo? Então, isso é um carbono primário. Os carbonos também podem ser classificados como secundários. Quando é que o carbono ele é secundário? Quando ele está ligando-se a 2 outros átomos de carbono. O carbono também pode ser terciário, logo, ou seja, quando ele se liga a 3 átomos de carbono. O carbono também pode ser um quaternário, tá? Ou seja, quando ele se liga a 4 átomos de carbono. Lembrando que essa classificação, o átomo de carbono ele só pode ser classificado se ele estivesse ligando-se a outro átomo de carbono, tá bom? Não contando-se os outros elementos, tá certo? Da tabela periódica. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar tipos de cadeia orgânica. Como eu falei para vocês, os carbonos eles formam cadeias. E ele forma inúmeras cadeias distintas. Essas cadeias, elas podem ser classificadas de acordo com como ela está, digamos, rearranjada, tá? A forma como ela se reorganiza, ela pode ter uma classificação específica, tá? Por isso que a gente vai ver tipos de cadeia orgânica. O primeiro tipo que a gente vai ver, gente, são quanto ao fechamento da cadeia. Tá? Ou seja, como é que eu sei quanto ao fechamento da cadeia? Existem 2 classificações para esse tipo. Ou uma cadeia, ela vai ser considerada uma cadeia aberta, ou também a gente pode dizer que ela é acíclica, tá? Aberta ou acíclica é a mesma coisa, tá bom? Quando é que eu sei que uma cadeia ela é aberta? Quando o encadeamento dos átomos não sofre nenhum fechamento. Cadeias abertas, como o próprio nome já vem dizendo, pessoal, são cadeias que não em nenhum momento se fecham, tá? São sempre cadeias abertas, como por exemplo, isso aqui é uma cadeia aberta? Sim. Por que eu sei que ela é uma cadeia aberta? Porque ela em nenhum momento ela está se fechando. Então, ela é considerada uma cadeia aberta. Essa cadeia também ela é aberta? Com certeza. Ela não, em nenhum momento, ela está se fechando. Então, ela também será uma cadeia aberta. Esse meu outro exemplo, é uma cadeia aberta? Sim. Ela também é uma cadeia aberta, porque em nenhum momento ela se tocou. Repare um negócio aqui, que aqui embaixo a gente pode pensar que ela é uma cadeia fechada. Por que eu sei que ela não é uma cadeia fechada? Porque se fosse cadeia fechada, pessoal, aqui teria que ter essa ligação. Como não tem essa ligação, essa cadeia, ela não se fecha. Ó, se eu quiser, eu posso adentrar dentro dessa cadeia, tá? Quando eu posso adentrar dentro de uma cadeia, como a gente costuma dizer, no caso eu costumo falar, cadeias abertas, a gente sempre pode explorar o seu interior, ou seja, como se tivesse portas para a gente entrar. No caso aqui é uma porta e eu consigo adentrar dentro dessa cadeia. Por consequência, ela é uma cadeia aberta. Qual é o contrário de aberto, gente?
fechado, tá? Ou seja, o próximo tipo de classificação de cadeia carbônica são cadeias carbônicas fechadas ou cíclicas, tá? Fechada ou cíclica quer dizer a mesma coisa. Quando é que eu sei que uma cadeia ela é fechada? Quando há fechamento na cadeia, formando um ciclo, um núcleo ou um anel. Isso que são cadeias fechadas, tá? Eu costumo dizer que cadeias fechadas é o seguinte. Eu falei que nas cadeias abertas, cadeias que elas podem ter uma entrada, uma porta, digamos assim, tá? Para me adentrar para o interior dessas cadeias. Cadeias fechadas, pessoal, elas não possuem portas, ou seja, não tem nenhum lugar no qual eu possa adentrar para dentro delas, tá? Então, quando não há esse tipo de abertura, a gente classifica elas como sendo uma cadeia fechada. Por exemplo, essa minha cadeia aqui, ela é fechada, ó. Se eu tentar entrar por aqui, eu consigo? Não, tem uma ligação. Se eu tentar entrar por aqui, eu consigo? Também não, porque eu tenho essa outra ligação. Se eu tentar adentrar por cima, eu também não vou conseguir entrar porque tem uma ligação, ou seja, eu não consigo entrar no seu interior. Logo, essa cadeia ela é fechada ou cíclica. Essa cadeia aqui ela também é fechada, ó. Não permite a entrada, não permite, não permite, não permite, não permite. Logo, ela forma o quê? Ó? Um ciclo. Por isso que ela tem essa denominação de cíclica, porque geralmente cadeias fechadas, gente, elas sempre vão formar ciclos, tá? Ou seja, essa cadeia formou um ciclo, então ela é uma cadeia fechada. Essa outra cadeia aqui de baixo, ela também é uma cadeia fechada, porque ela não existe passagem para me adentrar para o seu interior. Ou seja, ela novamente ela forma um ciclo. Se ela forma um ciclo, é o quê? Cadeia fechada. Tá certo? Espero que tenham entendido, pessoal. Bom, pessoal, o segundo tipo de classificação que a gente tem para tipos de cadeia é quanto à disposição dos átomos. Lembrando que no primeiro tipo, a gente viu quando é que uma cadeia ela é aberta ou fechada. Agora a gente vai ver quando é que uma cadeia ela é uma cadeia normal ou quando ela é uma cadeia ramificada, tá certo? Então agora o segundo tipo de classificação que nós vamos ver para tipos de cadeia são quando as cadeias são normal ou quando as cadeias são ramificadas, tá certo? Cadeias ramificadas ou cadeias normais é quando o encadeamento segue uma sequência única, só aparecendo carbonos primários e secundários, tá? Em cadeias normais, gente, só tem a presença de carbonos primários e secundários, ou seja, carbonos terciários e carbonos quaternários, eles não aparecem em cadeia normal, tá? Por que eles não aparecem? Porque cadeias normais, gente, elas são sempre cadeias, digamos, formadas por cadeias principais, tá? Ou seja, geralmente são cadeias formadas em linhas retas. Nem sempre, não vão acreditar nisso, porque sempre é a cadeia reta, porque cadeias normais, elas podem sim, como eu vou mostrar aqui, elas podem aparecer com curvas, tá certo? E cadeias normais, gente, são cadeias, ó, carbono primário, secundário, secundário, primário. Ou seja, essa é uma cadeia normal, não apresenta nenhum tipo de ramificação, tá? Só lembrando que ramificação, pessoal, como a gente costuma, ramos mesmo, tá? São, digamos, ramos surgindo a partir da cadeia principal. Como, por exemplo, ó, cadeias ramificadas são cadeias que surgem ramos ou ramificações contendo, além dos carbonos primários e secundários, elas também podem conter carbonos terciários e ou quaternários, tá certo? Cadeias ramificadas, pessoal, elas são formadas, são divididas em duas partes. A primeira delas é a cadeia principal e a segunda delas é a ramificação. Lembrando que ramificação é um ramo que surge a partir da cadeia
principal. E o que é a cadeia principal? Só recordando, gente, cadeia principal é sempre aquela formada pela maior quantidade de carbonos, tá? Ou seja, é a cadeia mais longa possível, tá? E a gente dá o nome para ela de cadeia principal. Ó, por exemplo, isso aqui é uma cadeia normal? Sim. Por que que eu sei que é uma cadeia normal? Primeiro, não apresenta ramificações, óbvio. E segundo, só tem carbonos primários e secundários, tá certo? Essa minha outra cadeia, ela é uma cadeia normal? Sim, ela é uma cadeia normal. Ah, professor, mas ela contém uma curva. Sim, ela contém uma curva, exato. Mas se a gente for analisar, ó, isso aqui é um carbono primário, isso aqui é um carbono secundário, carbono secundário, carbono secundário, carbono secundário, carbono primário. Se vocês analisarem, essa minha cadeia, ela só possui carbonos primários e secundários, que é uma característica específica das cadeias normais, tá? Não confundam, tá, gente? Cadeia normal, ela sim pode ter curva, nem sempre ela é linha reta. Tá, 90% das vezes ela vai vir em linha reta, tá certo? Mas ela pode vir em curva, como eu mostrei aqui, ó. Isso aqui também é uma cadeia normal? É. Por que que eu sei que ela é uma cadeia normal, gente? Ah, professor, mas isso aqui não é uma ramificação? Não é ramificação isso aqui, tá, gente? Ó, isso aqui, ele é um carbono secundário, secundário, primário, primário. Se vocês observarem, isso aqui, ele é uma continuação da minha cadeia principal, não é ramificação, tá? Uma característica muito específica de cadeias ramificadas é que a ramificação ela sempre vai vir no meio da cadeia. E aqui ela não vem no meio, tá? E também ela só possui carbonos primários e secundários. Logo, se só tem carbonos primários e secundários, é uma cadeia normal. Aqui a gente também tem uma cadeia normal, porque só há a presença de carbonos primários e secundários. Já as cadeias ramificadas, gente, elas possuem carbonos terciários e ou quaternários, tá? Depende muito de como é que essa ramificação venha. E ramificações, gente, elas sempre virão no meio da cadeia. Você nunca vai ver uma ramificação, por exemplo, numa extremidade, como aqui, ó. Se a gente for ver essa ramificação, ela está numa extremidade. Não existe, pessoal, ramificação em extremidade de cadeia. Se essa ramificação estiver na extremidade, como acontece aqui, isso quer dizer que ela é parte ainda da cadeia principal, tá certo? Ó, aqui, como eu falei para vocês, cadeias ramificadas, elas são divididas em duas partes. Tem a cadeia principal e tem a ramificação, tá? Lembrando que cadeia principal é sempre a cadeia que possui mais carbonos, ou seja, a cadeia mais longa possível. Como é o caso aqui, ó. Essa cadeia, ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essa minha cadeia, ela possui um carbono, no caso, esse carbono específico aqui, ele é um carbono terciário. Ou seja, se tem carbono terciário já, ou quaternário, ou ambos, já não é mais cadeia normal, tá, gente? Sempre que tem a presença de carbonos terciários e quaternários, a minha cadeia ela já deixa de ser uma cadeia normal e já fica sendo uma cadeia ramificada. Isso aqui é uma ramificação porque essa ramificação ela se derivou da minha cadeia principal. Aqui acontece a mesma coisa, ó. Isso aqui é uma ramificação e isso aqui é uma cadeia normal. Ah, se vocês observarem, gente, isso aqui é ramificação. Mas por que que isso aqui não é ramificação? Como eu falei para vocês, essa ramificação aqui, ó, ela está no centro da cadeia, ou seja, no meio da cadeia, e ela não está sendo, ó, na extremidade, como acontece aqui, ó. Se vocês observarem aqui, ela está onde? Ela está na extremidade, tá? Não existe ramificação de extremidade. Isso é apenas um prolongamento da cadeia principal, tá? E essa minha ramificação, ó, outra coisa também
é que ramificações, gente, elas sempre vão estar ligadas a carbonos terciários e quaternários, tá? Se, por exemplo, você vê uma falsa ramificação e ela está se ligando apenas a um carbono secundário, não é ramificação, tá? Ramificações sempre estão ligadas a carbonos terciários e quaternários, tá certo? Não existe ramificação de carbono secundário e muito menos de carbono primário, tá certo? Ó, aqui, cadeia principal, porque ela é a cadeia mais longa. Isso aqui é uma ramificação, porque ela está se ligando, ó, a um carbono terciário. Espero que vocês tenham entendido. Prosseguindo aqui, pessoal, agora nós vamos ver o terceiro tipo de classificação de cadeia, que é quanto aos tipos de ligação. Lembrando que uma cadeia carbônica, ela pode formar ligações simples, duplas ou triplas, tá certo? Essa classificação ela é específica para essas ligações, tá? Nós temos, quanto ao tipo de ligação, ela pode ser classificada como cadeia saturada ou como cadeia insaturada, certo? Cadeia saturada, cadeia insaturada. Quando é que uma cadeia, pessoal, ela é uma cadeia saturada? Quando só existem ligações simples entre os átomos de carbono. Muita atenção nesse detalhe, ó. Sempre entre os átomos de carbono, tá certo? E quando é que uma cadeia ela é insaturada? Ela é insaturada quando, além das ligações simples, aparecem ligações duplas ou triplas, tá? Ou seja, quando é que uma cadeia ela é saturada? Somente quando tem ligações simples. Quando é que uma cadeia ela é insaturada? Quando há a presença de ligações duplas ou triplas. Claro, além das ligações simples, tá? Como exemplo aqui, ó, isso aqui é uma cadeia saturada? Sim, é uma cadeia saturada, porque, ó, só tem ligações simples. Se só tem ligações simples, então quer dizer que ela é uma cadeia saturada. Isso aqui é uma cadeia saturada? Também é uma cadeia saturada. Ah, professor, mas eu estou vendo uma ligação dupla bem aqui, ó. Tá certo. Aqui é uma ligação dupla, sim. Mas o que foi que eu acabei de sublinhar aqui para vocês? Que essas ligações, elas têm que ser entre os átomos de carbono. Essa ligação dupla aqui, pessoal, ela está acontecendo com um átomo de oxigênio. Ou seja, é um átomo de carbono? Não, não é um átomo de carbono. É um átomo de oxigênio. Por isso que ela é uma ligação, ela é uma cadeia saturada. Porque todas as ligações entre os átomos de carbono são ligações simples. São ligação simples, ligação simples, ligação simples, ligação simples. Essa é uma ligação dupla, mas é com um átomo de oxigênio, ou seja, não é carbono, por isso que ela continua sendo uma cadeia saturada. Exemplos de cadeias insaturadas. Cadeias insaturadas, elas têm que conter a presença de ligações duplas ou triplas, correto? No caso, essa minha cadeia aqui, ó, ela possui uma ligação dupla. Lembrando, ó, essa ligação dupla, ela está acontecendo entre carbonos. Ou seja, se é entre carbonos, isso quer dizer que essa minha cadeia, ela é uma cadeia insaturada. Nesse meu outro exemplo aqui, eu tenho uma cadeia com uma ligação tripla, ou seja, se é ligação tripla, isso quer dizer que ela é uma cadeia insaturada. Só lembrando, ó, que essa ligação tripla, ela está acontecendo entre carbonos. Se fosse com qualquer outro elemento, ela não seria insaturada, tá? Ela seria saturada, porque para ser considerada insaturada, essas ligações duplas e triplas têm que ocorrer somente entre carbonos, tá certo? Bom, pessoal, agora a gente vai ver o último tipo de cadeia carbônica, que é quanto à natureza dos átomos. Quanto à natureza dos átomos, também são duas classificações distintas, que é cadeia homogênea e cadeia heterogênea. Cadeias homogêneas, pessoal, são quando a cadeia só existem átomos de carbonos, tá?
Cadeias homogêneas, elas só existem átomos de carbono. Lembrando que esses átomos, gente, são nas cadeias na cadeia principal, tá certo? Ela tem esse nome, homogênea, como vocês já viram lá na biologia. O que é quando que uma coisa é homogênea? Tá? Homogênea é quando é tudo igual, tá certo? Ou seja, como aqui só tem átomos de carbono na cadeia principal, a gente diz que ela é uma cadeia homogênea, tá? Aqui, ó, carbono e hidrogênio, tá? Toda a cadeia principal ela é formada por átomos de carbono e átomos de hidrogênio, tá certo? Cadeias heterogêneas, pessoal, é quando além do átomos de carbono, ou seja, tem átomos de carbono, óbvio, tem que ter átomos de carbono, existe outros átomos, que no caso, esse outro átomo, a gente dá o nome de heteroátomos, tá? Esse outro átomo, que não é átomo de carbono, que está no meio da cadeia carbônica, ele tem o nome de heteroátomo e, consequentemente, a cadeia ela é classificada como heterogêneo. Observe aqui que nessa minha cadeia, a gente tem a cadeia principal e no meio dessa cadeia principal, o que é que a gente tem? Nós temos um átomo de oxigênio ligado a dois outros átomos de carbono. Ou seja, se eu tenho um átomo diferente do carbono, que no caso aqui é o átomo de oxigênio, e ele está ligado a dois outros átomos de carbono, ele é o quê? Ele vai ser considerado um heteroátomo, tá? Lembrando que heteroátomo é um átomo ligado a dois outros átomos de carbono dentro de uma cadeia principal. Observe aqui nesse exemplo que eu coloquei um átomo de oxigênio aqui, tá certo? Só que esse átomo de oxigênio, ele está ligando-se apenas a um único átomo de carbono. Por isso, ele não é um heteroátomo. Por quê? Porque ele não está ligando-se a dois outros átomos de carbono. Ele está ligando-se apenas a um, tá? Ou seja, se esse meu átomo ele estiver ligando-se apenas a um átomo de carbono, ele não é heteroátomo. E se ele não é heteroátomo, essa minha cadeia ela continua sendo uma cadeia homogênea. Para ser heteroátomo, o meu átomo ele tem que vir ligando-se a dois ou mais átomos de carbono, tá? Que nem aqui, o meu nitrogênio, ele está no centro da minha cadeia e ele está ligando-se a dois outros átomos de carbono. Logo, ele é o quê? Ele é um heteroátomo. E se tem a presença de um heteroátomo, minha cadeia ela é classificada como cadeia heterogênea. Quando tem só carbono, cadeia homogênea. Quando há a presença de um heteroátomo, cadeia heterogênea. Espero que vocês tenham entendido, pessoal, e até a próxima. Bons estudos!